Quando o assunto é gestação, provavelmente tu já ouviu falar que a suplementação de ômega 3 é indispensável. E isso chama atenção. Na nutrição existem poucas unanimidades. A gente tem debate sobre vitaminas, minerais, suplementação, mas quando a gente fala de ômega 3 na gestação, ele aparece praticamente em todas as recomendações. Mas como que isso aconteceu? Por que justamente esse nutriente ganhou tanto espaço? Será que todas as gestantes realmente precisam suplementar? Ou será que é uma suplementação superestimada? E mais, o que a ciência realmente mostra sobre o assunto? Bem-vindos ao segundo episódio de uma série de 4 episódios sobre o ômega 3 e seus efeitos na saúde. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre os efeitos do ômega 3 na gestação. Eu sou a Carol. E eu sou a Bruna. E esse é o Nutrição em Pauta. Antes de a gente começar a falar de ômega 3, vale a pena a gente entender que a gestação talvez seja uma das maiores alterações e adaptações do corpo humano. Não é só um bebê crescendo, é todo um corpo se adaptando e se remodelando para dar conta desse crescimento. O volume de sangue da mãe aumenta cerca de 50% até o final da gestação. O coração passa a bombear mais sangue, o débito cardíaco aumenta e diversos nutrientes começam a circular em maiores quantidades para dar conta desse crescimento fetal. E ao mesmo tempo, a placenta ela deixa de ser somente uma ligação entre a mãe e o bebê. Ela funciona como um verdadeiro órgão. Ela produz hormônios, ela também regula o crescimento fetal, controla a passagem de oxigênio e também de nutrientes. E toda essa adaptação exige mudanças importantes no metabolismo. Grande parte dessas alterações faz parte da fisiologia normal da gestação. E tudo isso acontece porque existe uma prioridade absoluta para o organismo materno. É fornecer energia e nutrientes para o crescimento fetal. E é justamente aqui que entra o ômega 3. E é importante a gente relembrar, como a gente já falou no episódio anterior sobre o ômega 3, que quando a gente fala de ômega 3, a gente está falando de uma família, de ácidos graxos poliinsaturados. Como a gente já comentou no primeiro episódio da série, os principais são 3: o ALA, o EPA e o DHA. Mas durante a gestação, o DHA é quem assume o protagonismo do cenário, sendo encontrado principalmente em peixes de águas frias. Isso porque, do ponto de vista biológico, ele participa diretamente da construção do sistema nervoso. O DHA faz parte da membrana dos neurônios, faz parte também da formação da mielina, que é como se fosse um revestimento que acelera o impulso nervoso, e ele também participa da comunicação entre células nervosas e é também um componente importante para a retina. Durante o terceiro trimestre, acontece um período de crescimento extremamente acelerado do cérebro fetal. Milhões de novas conexões são formadas e a demanda por DHA acaba justamente aumentando porque precisa construir essas novas estruturas. E tem outro detalhe bem interessante. O bebê ele praticamente depende da mãe para receber o DHA. Então ele atravessa a placenta exatamente no mesmo tempo em que o desenvolvimento neural está acontecendo de forma mais intensa. E isso explica o porquê de um consumo adequado desse nutriente ser tão importante e despertar tanto o interesse dos pesquisadores. Mas se existe toda essa prioridade biológica para o fornecimento do DHA para o bebê, por que será que tantas gestantes acabam consumindo menos do que o recomendado? Porque na prática, muitas mulheres reduzem o consumo de peixe com medo da contaminação por mercúrio. E esse medo realmente faz sentido até certo ponto. Porque, de fato, alguns peixes predatórios têm um maior acúmulo de mercúrio. Por isso, essas espécies devem ter consumo limitado durante a gestação. Mas um efeito inesperado dessa recomendação foi que muitas mulheres reduziram muito o consumo de peixes de todos os tipos, afetando e reduzindo principalmente o consumo de nutrientes importantes como o próprio DHA. Só que a prioridade continua sendo o incentivo ao consumo de peixes de forma rotineira, principalmente aqueles de águas frias, como a gente já comentou, como o salmão e o atum, que são fontes de DHA, mas também fornecem outros nutrientes importantes, como proteínas de alto valor biológico, iodo, selênio e vitamina D. Mas quando esse consumo não acontece de uma forma suficiente, a suplementação passa a ser uma alternativa bastante interessante. E foi justamente essa hipótese que foi testada em diversos estudos clínicos ao redor do mundo. Será que, de fato, a suplementação de ômega 3 tem um impacto nos desfechos da gestação?
Ou será que é somente um mecanismo fisiológico que faz sentido, mas que não tem impacto clínico? Durante muitos anos, pesquisadores do mundo inteiro tentaram responder exatamente essa pergunta. E a evidência mais robusta que a gente tem até o presente momento foi publicada na Cochrane e reuniu 70 ensaios clínicos randomizados envolvendo quase 20 mil gestantes. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do ômega 3, como suplementos ou adições à dieta, sobre desfechos maternos, perinatais e neonatais, e também como desfechos de longo prazo para a mãe e para a criança. E o que foi evidenciado é que a suplementação de ômega 3 reduziu em 11% o risco de parto prematuro antes das 37 semanas e em 43% antes das 34 semanas. Além disso, também foi observada uma redução em 10% do risco dos bebês nascerem com baixo peso. Por outro lado, a suplementação ela parece também estar associada a um aumento do risco da gestação prolongada, que seria mais de 42 semanas. Porém, os autores consideraram que esse aumento foi relativamente pequeno e que os benefícios associados à redução da prematuridade superam esses possíveis riscos. Ou seja, hoje a principal justificativa para recomendar o ômega 3 diz respeito a um desfecho obstétrico bastante importante, que é o parto prematuro. Embora o DHA seja biologicamente importante para o cérebro, o que a gente consegue observar é que os benefícios cognitivos mensuráveis em estudos clínicos, eles são bastante inconsistentes. E nesse ponto, tu provavelmente deve estar te perguntando, mas é toda gestante que precisa fazer suplementação de ômega 3? E a resposta é que, como tudo na nutrição, a avaliação e a decisão devem ser individualizadas. O consumo de peixes continua sendo estimulado nesse período da gestação, porém o que a gente vê de evidência científica atual é que sim, ela corrobora com a suplementação de ômega 3 para a maior parte das gestantes, tendo em vista esse baixo consumo de peixes na maior parte dessa população. Se tu tá grávida ou conhece alguém que tá passando por esse momento, a gente espera que esse episódio tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre o porquê que a suplementação de ômega 3 tem ganhado um papel tão importante nas recomendações atuais. E se tu gostou desse episódio, pode também compartilhar com alguém que se beneficie desse conteúdo. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Spotify e no YouTube para não perder mais nenhum episódio e ficar por dentro das novidades. Até o próximo! Até!